Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tânia Onofre e vamos mais uma vez passar alguns minutinhos juntos hoje, né, nos reportando a mais um tipo de texto, a mais um gênero textual. Como vocês já viram antes, né, existem os gêneros textuais dentro da tipologia textual. Ontem nós vimos, na aula anterior nós vimos o texto dramático e suas características, como é que ele se compõe, o que o diferencia dos outros textos, mas se trata também de narrativas, né? E hoje nós vamos ver mais um gênero textual dentro dessas narrativas que existem. O tema da nossa aula de hoje é contos populares. Aí vocês vão dizer, professora, nós já estudamos os contos populares. Sim, vocês já estudaram, me lembro bem, vocês já viram contos populares. E aí nós vamos só recapitular, relembrar o que é um conto, turma. O conto é uma narrativa curta, que tem um começo, meio e fim, e apresenta apenas um conflito. Ele é um texto bem conciso, é um texto enxuto, ele é um texto bem resumido, bem menor do que um romance, né? Então é o conto. Aí vocês perguntam, e qual a diferença do conto para o conto popular? Tá só nesse pormenor, popular. O que é um conto popular? O que quer dizer a palavra popular? Popular vem de povo, e esse tipo de conto popular é aquele que nasce do povo, é o que nasce da oralidade, na fala do povo. As pessoas vão contando e vão recontando e vão contando e recontando aquele caos e transforma ele num conto popular. Então, os avós contam para os netos, né, para os filhos contam para os filhos, o filho conta para o neto, e assim vai propagando de geração a geração, de forma que tornam eles imortais, esses textos, né? Os contos populares, então, são contos criados pelo povo. E eu sou a professora Tânia, como eu já disse, e nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre esses contos populares. O que eu devo saber sobre os contos populares? Vamos lá ver o que diferencia esse tipo de texto dos outros textos que nós já estudamos ou que nós já lemos por aí. Os contos populares, como nós já dissemos, são histórias curtas, né? Surgiram na tradição oral. O que é a tradição oral? A fala. Ele não é basicamente um texto escrito, ele nasceu da oralidade, ele nasceu na fala das pessoas, né? Os mais velhos contam aos mais jovens. Narrativas passadas de geração em geração. É aquilo que eu disse, né? O avô conta para o filho dele, o filho conta para o filho e vai passando de geração a geração. Não tem autor conhecido, né? Porque a autoria desse conto é atribuída a quem? Ao povo, nasceu na língua do povo. Mantiveram-se vivos graças à memória dos contadores de história. Então existem esses que salvam esses contos, né? Que eles mantêm-se vivos graças à memória dos contadores de história que existem por aí. E muitos deles se propõem, como nós vamos ver hoje, a passar para a linguagem escrita, para ficar ali canonizado, para ficar ali bem registrado e não sumir com o tempo. Alguns contos populares foram passados para os livros, né? De forma que eles não se apaguem das nossas memórias. Então hoje nós vamos... essas são as características dos contos populares. Vocês estão aqui, ó, história curta, tradição oral, narrativas passada de geração em geração, não tem autor conhecido, autoria atribuída ao povo, mantém-se vivo graças à memória dos contadores de história e alguns contos foram passados para os livros. Hoje eu trouxe para vocês esta figurinha desse autor e esta figurinha dessas personagens. Quem se recorda? Na idade de vocês, provavelmente, é muito provável que vocês já tenham ouvido falar nesse autor, Monteiro Lobato e as marcas da sua oralidade. Mas, professora, quem foi mesmo Monteiro Lobato? Monteiro Lobato, turma, é o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Aquele que foi passado na televisão, que tinha ali o Saci, a tia Anastácia, a dona Benta, né, Pedrinho, Narizinho. Olha lá o Visconde Sabugosa ali em cima do livro, sobre o livro perto do Monteiro Lobato. E ali do outro lado nós temos quem? As personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha lá a Emília, né, a boneca Emília, o Saci, o Boi, temos ali a Cuca no final. E assim, com certeza vocês ou já assistiram ou já ouviram falar desse clássico da literatura infantil, né? Da literatura brasileira. E Monteiro Lobato é um autor que se dedicou a transcrever, a passar para o papel esses contos populares e as marcas da oralidade. Aí vocês me perguntam, mas professora, o que são as marcas da oralidade? É a nossa forma de falar, nossa forma de manifestar a linguagem, né? Monteiro Lobato, ele teve essa preocupação, além dele transcrever os contos, dele passar para a linguagem escrita, ele ainda teve a preocupação de manter essas marcas de oralidade, como vocês vão ver adiante nesse exemplo que eu vou passar para vocês. Eu vou trazer aqui um conto, né? E diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu não sei se eu vou aumentar um ponto nesse conto, mas que eu vou contar para vocês, vou. Vamos lá ver o que esse conto traz para nós de interessante. Histórias de tia Anastácia. Está dentro daquele livro de Monteiro Lobato, ele escreveu, né, e colocou como Histórias de tia Anastácia alguns desses contos para lembrar vocês que tia Anastácia era uma personagem lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era a secretária do lar, né? Era a moça da cozinha que fazia aqueles bolos gostosos para as crianças se deliciarem. E aqui nós temos aqui Monteiro Lobato, voltando aqui só um pouquinho, ali no cantinho Monteiro Lobato, a imagenzinha dele, né? A sua caricatura e a imagem real. E nós vamos ler um conto que está no livro Histórias de tia Anastácia, de Monteiro Lobato. Nós temos aqui a imagem ilustrativa do conto, Histórias de tia Anastácia, e o título desse conto popular é A Cumbuca de Ouro. Vamos ver lá, autoria Monteiro Lobato. Vamos ver o que essa cumbuca de ouro traz para nós. Eram dois vizinhos, um rico e um pobre, que viviam torrando. O gosto do rico era pegar peças no pobre. Certa vez o pobre foi à casa do rico propor um negócio. Queria que ele lhe arrendasse um pedaço de terra que servisse para a plantação de uma roça de milho. O rico imediatamente pensou num pedaço de terra que não valia coisa nenhuma, tão ruim que nem formiga dava. Fez-se o negócio. O pobre voltou para sua choupana e foi com sua mulher ver a tal terra. Lá chegados, descobriram uma cumbuca. Xi, mulher, essa cumbuca está cheia de moedas, venha ver. Aí ela disse, e de ouro, disse a mulher, estamos arrumados. Não, disse o marido, que era um homem de muita honestidade. A cumbuca não está em terra minha e, portanto, não me pertence. Meu dever é dar conta de tudo ao dono da propriedade. E foi ter com o rico, ao qual contou tudo. Bem, disse este, nesse caso, desmanche o negócio feito. Não posso arrendar terras que dão cumbucas de ouro. O pobre voltou para sua choupana e o rico foi correndo tomar posse da grande riqueza. Mas, quando chegou lá, só viu uma coisa, uma cumbuca cheia de vespas das mais terríveis. Ah! Exclamou, aquele patife quis mangar comigo, mas vou pregar-lhe uma boa peça. Botou a cumbuca de vespas no saco e encaminhou-se para a choupana do pobre. Ô compadre, feche a porta e deixe meia janela aberta. Tenho um lindo presente para você. O pobre fechou a porta, deixando só meia janela aberta. O rico, então,
jogou lá dentro a cumbuca de vespas. Aí tem, compadre, a cumbuca de moedas que você achou em minhas terras. Regale-se com o grande tesouro. E ficou a rir de não poder mais. Que perverso, hein? Mas assim que a cumbuca caiu no chão, as vespas se transformaram em moedas de ouro que rolaram. Lá de fora, o rico ouviu o barulhinho e desconfiou e disse: compadre, abra a porta, quero ver uma coisa. Mas o pobre respondeu: não caia nessa, não caio nessa, estou aqui que nem sei o que fazer com tantas vespas em cima de mim. Não quero que elas ferrem o meu bom vizinho. Fuja, compadre. E foi assim que o pobre ficou rico e o rico ficou ridículo. Viram aí? Essa ilustração, isso é um conto popular. E esse conto popular, viram como ele traz as marcas da oralidade e ele traz sempre no seu final um aprendizado, uma lição para nós. Aquele que quer muito, né, bancar o esperto sempre, ele acaba se dando mal em alguma situação. E na situação desses dois compadres aí, o rico e o pobre, o rico gostava muito de menosprezar o pobre, de fazer pouco caso nele, de humilhar, né? Então, era um compadre, entre aspas, meio de poucos amigos, digamos assim, porque, na verdade, ele não queria tanto o bem do seu compadre, tanto é que ele vivia pregando peças, ele vivia fazendo armadilhas para o pobre do compadre, o compadre pobre cair. Então, nós vamos analisar aqui as marcas da oralidade que Monteiro Lobato manteve quando ele transcreveu esse título, esse texto. O que é a marca da oralidade? É a transcrição do falar cotidiano, ou seja, é a forma como nós falamos no nosso dia a dia, que nós falamos bem à vontade, né? Quando nós estamos falando, é uma linguagem tranquila, é uma linguagem espontânea, sem grandes preocupações. Quando nós vamos colocar no papel, aí são outros 500. Tem toda uma estrutura, toda uma preocupação para que o texto seja bem escrito. Então, as marcas da oralidade mantidas por Monteiro Lobato, que é a transcrição do falar cotidiano, ou seja, o modo como as pessoas falam, nós vamos analisar que nesse texto nós temos algumas dessas marcas. Por exemplo, que viviam torrando. Eles viviam torrando um com o outro, quer dizer o quê? Eles viviam em desavença, né? O compadre rico sempre querendo pregar uma peça no compadre pobre, sempre fazendo alguma trapaça. Então, ao invés de colocar ali o compadre rico e o compadre pobre, viviam sempre entrando em discordância ou entrando em discussão. Aí colocou-se lá a palavra torrando, que é uma palavra, né, que vem do nosso cotidiano, né? Viviam torrando ali ou turrando, não sei. Outro exemplo, o gosto do rico era pregar peças no pobre. Ou seja, eu poderia dizer que o compadre rico gostava de pregar peças no pobre, ao invés de pregar peças, armar situações conflituosas para o pobre, embaraçosas para o pobre. Ele colocou aqui, né, numa linguagem mais popular e espontânea, que ele gostava era de pregar peças. E foi com a mulher ver a tal terra. Ele poderia muito bem dizer, o compadre pobre convidou a sua esposa para ir conhecer a nova terra, onde ali plantariam o milho. Aí ele preferiu colocar a marca da oralidade e foi com a mulher ver a tal terra. Outra situação, e foi ter com o rico. O compadre pobre, depois que achou a cumbuca de ouro, ele foi ter com o rico. Mas ele poderia, na linguagem culta, né? Nós poderíamos dizer que o compadre pobre foi até a casa do rico, foi procurar o rico
o compadre rico para devolver a cumbuca de ouro. Ele colocou essa marca da oralidade, foi ter com o rico, ou seja, foi se encontrar com o rico, foi até a casa do compadre rico. Então, esses são os exemplos de marca de oralidade que nós vimos nesse texto. Aí eu pergunto a vocês, é um texto agradável de ser lido? É inteligente? É bem construído? É também. Ele sempre traz uma mensagem para nós. Então, como é rico, né, a leitura do conto popular. Nós vamos aprendendo à proporção que nós vamos lendo. Os livros, né, a leitura é o passaporte para o conhecimento. Então, vamos ler, vamos nos debruçar na leitura. Aproveita esses momentos que vocês estão em casa, sem o contato físico, né, com a escola, com professores. Vão ler livros, vão pesquisar na internet, quem tem acesso a livros de histórias, de contos. Pega o livro didático de vocês, o livrinho que você trabalha em sala de aula. Tem tantos textos maravilhosos e vamos mergulhar na leitura e aprender cada vez mais. Tá certo? E assim eu vou me despedindo de vocês, deixando aqui o meu abraço e o meu agradecimento pela sua atenção e pela sua prazerosa companhia. Até a próxima aula e fiquem com Deus.